Bom, vamos direto a Goiás, porque hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, para recebermos Matheus Pereira, diretor da Pátria. Matheus, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada pela sua companhia. Bom dia, dona Carla. Prazerão estar aqui contigo. Mais uma quinta-feira. Bora lá, acelerando, É esquentando o sangue. isso, é isso. Já, essa hora a gente já tá com sangue quente, né, Matheus? Essa hora Fervido já, né, Carla? já Fervido já, né? ferveu, já ferveu, já ferveu. Matheus, a gente tem visto o sangue da soja, inclusive, dar uma fervidinha essa semana, porque nós temos tido uma certa volatilidade que tem me preocupado um pouco. Nós tivemos segunda e terça de queda para os preços em Chicago. Ontem o mercado deu uma sinalização mais positiva, subiu ao longo do dia, mas inverteu o sinal, fechou no vermelho. Hoje volta a subir. Será que a gente pode ter um fechamento negativo de novo, porque os fundamentos estão muito em evidência e estão pressionando o Chicago agora? Carla, a tendência exclusiva para Chicago, né, nessa época do ano já é comum, né, a gente ter o que a gente chama de sazonalidade negativa, tá? Entre os feriados de 4 de julho e Thanksgiving, que é em novembro, é normal com que a gente observe nessas tendências baixistas, né, que é quando se forma um potencial produtivo da safra norte-americana, inicia-se colheita e a distribuição no mercado interno norte-americano, né? Então, assim, esse momento agora é o que o Brasil vive em janeiro, fevereiro, março, tá? É o que os norte-americanos estão vivendo de agora em diante, que é esse início da colheita em algumas regiões já ao sul dos Estados Unidos, porém só o aquecimento daqui 40 dias, tá? Então a gente tem um aquecimento ainda que vai demorar, assim como o Brasil, a gente tem colheita no Brasil que se inicia em dezembro, ao final de dezembro, né? Alguns produtores que iniciam de maneira mais antecipada dentro do Mato Grosso, como foi o caso do ano passado por algumas liminares, né, que tiveram permissão de plantio ali no começo de setembro, começando a colher em meados de dezembro, porém o aquecimento da colheita aqui no Brasil, ele só vem realmente na segunda metade de fevereiro. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? A gente tem um início agora muito pontual, assim, pouquíssimas regiões do extremo sul dos Estados Unidos em processo de colheita. Porém, esse aquecimento, essa generalização, em especial do cinturão agrícola, ela só acontece em meados de setembro, viu, Carlos? Então, a gente tem ainda. Esse momento agora é o momento da sazonalidade negativa, né? A entrega da produção norte-americana, que está muito bem até o momento, para o mercado local e mercado internacional como um todo. Eu te perguntei isso justamente porque eu queria entender de ti que momento é esse, portanto, da safra americana. Eu trouxe algumas informações essa semana falando sobre as condições climáticas adequadas para a safra dos Estados Unidos. Você conhece muito bem a agricultura americana. Como é que você está avaliando a safra até esse ponto, embora muito ainda tenha a acontecer? Agosto é um mês crítico para a soja dos Estados Unidos. O que está no seu radar, Matheus? Carla, qualidade vegetal hoje está muito boa, tá? Para não dizer excepcional. É cabível na safra 25-26 norte-americana atual, produtividades a nível nacionais recordes dentro da realidade de hoje. Tá? É claro que a gente ainda tem água para passar debaixo dessa ponte, uma formação da reprodução do milho, que entra agora em julho, pendoando, a soja, que grande parte da soja norte-americana floresce dentro da primeira quinzena de agosto. Então a gente ainda tem água para passar debaixo dessa ponte. Tá? Porém, a qualidade da lavoura ela está muito boa. Tá? Eu estive todo mês de junho no território norte-americano, fazendo levantamento da distribuição diária entre soja e milho para a clientela pátria. Em agosto agora a gente vai com a equipe, provavelmente eu não vou. Meu segundo filho está para nascer, É aí muito verdade. recentemente, é provável que eu não vou conseguir estar presente em agosto com a clientela e com a nossa equipe nos solos norte-americanos, mas a gente vai ter nossa equipe para fazer levantamento de qualidade de lavoura, tá? Resultado já inicial de colheita em algumas regiões. Então, eu diria que não é impossível quebras, só se tornam muito improváveis que problemas climáticos generalizados, né, se desenvolvam para o território norte-americano. Tá faltando chuvas em algumas regiões, sim. A gente sabe do histórico, tá? Não é surpresa para ninguém. Quem já está no mercado aí há 5, 10, 15 anos, como é o caso nosso aqui da Pátria, já está calejado de entender que seca nos Estados Unidos ou ela vem para ser catastrófica ou seca pequena não causa impactos diretos, né? Ou generalizados
a construção de produtividade do território norte-americano. Então, eu diria que é uma safra saudável, Carla, e se desenvolve muito bem, previsões com alguns pontos de atenção, como seria no Brasil também. No Brasil, sempre ressalto, destaco o exemplo. Por mais que tenhamos quebras agressivas, catastróficas no Rio Grande do Sul nesse último ciclo no Brasil, não deixou de ser uma safra recorde no nosso país. Então, algo que se desenvolve também com semelhança aos Estados Unidos, Carla. Matheus, o quanto disso continua pressionando Chicago, mas sendo refletido, ou quanto disso preocupa o mercado ou traz um reflexo direto para a formação de preços. Hoje, quando o mercado global de soja olha para essa situação, ele faz uma correlação direta para formar preços ou ele está quase que acomodado diante de um entendimento da oferta brasileira, de um entendimento da safra que está se formando nos Estados Unidos e principalmente do comportamento da demanda por todas essas ofertas? Carla, conversando com meus pares, né, em Chicago, nos Estados Unidos, né, pessoas que têm lá seus 30 anos de mercado e que conhecem muito bem a safra, conhecem muito bem, né, o calendário agrícola, os métodos agronômicos no território norte-americano, não tem segredo para ninguém hoje que a safra norte-americana é uma safra saudável. Hoje não tem ninguém, assim, em sã consciência, tá, que fale que a safra norte-americana não seja uma safra boa. Tá? Todos, enfim, existe esse consenso aqui nos bastidores do mercado, é uma safra regular. Então, qual que é a surpresa em relação a isso? Se o mercado já está olhando, já tem ciência, já é sabido que a safra dos Estados Unidos é uma safra cheia, os preços em Chicago eles estão estagnados. Eu vejo que existem pressões momentâneas, dias de recuperação, porém um cenário mais equilibrado aos patamares hoje exercidos, né, da soja em Chicago e próximo aos seus $10. Pode sim gerar uma pressão momentânea, sem dúvida alguma, porém sempre nessa sensação de recuperação. A gente enxerga o mercado hoje, falando exclusivamente de Chicago, como uma falta de munição especulativa para gerar mais pressão, só que nenhum motivo também para gerar sustentação a novas altas. O mercado realmente estagnado, a gente chama de mercado flat, estável, por conta de uma ciência já conhecida sobre a qualidade da lavoura norte-americana, onde não há surpresas. A surpresa seria o quê? Começar a reduzir o teto produtivo. Isso seria surpresa agora. Dizer que a safra está cheia é papagaio de pirata. É repetir o que está sendo falado por várias e várias vezes. Então, o mercado ele olha para frente, ele não olha para trás, não olha para o agora. E o para frente são outras variáveis que estão compondo o mercado. Em especial, crises geopolíticas, em especial uma nova safra brasileira que vem pela frente. Podemos ver aí um pequeno incremento, talvez um dos menores incrementos da última década da área expandida no Brasil. Então, por agora, as variáveis que temos, o mercado já deglutiu, já está digerido, né? Já está bem entendido que não há grandes surpresas a serem extraídas da safra dos Estados Unidos, Carla. Olha só, Matheus, então vamos fazer o seguinte: dado esse cenário, eu vou às perguntas aqui dos nossos internautas, porque sempre que você está aqui, né, é isso, chuva de perguntas. E eu vou começar aqui pelo comentário, inclusive pelo elogio do Ildélio Rodrigues. Ele, bom dia, Matheus, parabéns, você é um dos poucos que se posiciona polidamente. Sigo outros analistas que deixaram até de fazer lives para não se posicionar. Ainda te chamou de polido. O Ildélio tá aqui te elogiando mesmo, hein? Délio, assim, muito obrigado pelo elogio. Realmente dar a cara a tapa nesse mercado tem que ter o couro grosso, né, Idélio? Opa! Às vezes toma um tapa de um lado ou de outro, mas tem que ter muita resiliência. Muito obrigado pelo que está acompanhando aqui conosco, meu amigo. É verdade. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer duas perguntas que são semelhantes, da Ana Cláudia e do Lourenço, nosso amigo Lourenço Junqueira, dizendo assim, ó, a Ana Cláudia: olá, Matheus e Carla, bom dia, estou preocupada com poucas vendas da safra nova e com a possibilidade de termos estoques de passagem maiores. O Lourenço pergunta: bom dia, Carla e Matheus. Bom dia, meu amigo. Como estão as vendas da soja da safra 25-26? Qual é a relação dos últimos anos? Estamos atrasados ou avançados? A preocupação deles é bastante pertinente para esse momento de fato, né, Matheus?
Muito. É uma preocupação que deve sim ser ressaltada, tá? Tanto para minha amiga Ana Cláudia quanto meu grande amigo Lorenzo. Um abraço aos dois. E vamos lá, sendo bem objetivo, né? Grande parte da safra, safra brasileira 25 e 26, ela ainda não foi comercializada, tá? A gente vê que o modelo de comercialização para o 25 e 26 migrou agressivamente, realmente para troca. É algo que a gente vem notando aí nos últimos ciclos, né? 2, 3 anos, onde cada vez mais a moeda soja ela se torna um pouco mais aceitada, né? Pela essa falta de crédito ao mercado brasileiro agrícola. Ela se torna um pouco mais aceitada tanto da parte vendedora, produtores, quanto da parte compradora, né? Redes de insumos, tradings, cooperativas, distribuidoras em geral, né? Então, as trocas, quando comparado a anos anteriores, estamos bem mais avançados, tá? Hoje a gente tem cerca de 25% do ciclo 25 e 26 já avançado, tá? Que historicamente é abaixo da média. Essa época do ano, já na entrada do segundo semestre, a gente já deveria estar alcançando um terço do ciclo safra, de nova safra, já avançado com vendas, então estamos atrasados. Tá? Desses 25% já comercializado, temos ali a vasta maioria, tá? Já comercializado através de trocas, né? Que, enfim, garante um pouco mais de segurança às duas partes. Estamos atrasados, tá? O que gera sim uma preocupação para o ciclo 25 e 26. Claro que se temos aí no radar, né, fatores que podem favorecer a venda da soja, só que prejudicar a aquisição dos insumos, né? Temos as tarifas que podem ser implementadas aí no dia 1º de agosto, caso não haja negociações. Não estamos vendo apetite nenhum da nosso executivo em entrar numa mesa de negociações com Donald Trump. Tá? Talvez então, por falta de experiência em negociações comerciais, né? Não estão realmente dando a devida atenção para que no dia 1º de agosto seja evitada a implementação das tarifas de 50%, que muitos, talvez, produtores de soja e milho estão de braços cruzados, achando que em mim nada afeta. Meu amigo e minha amiga, o É mercado verdade. norte-americano é o nosso segundo maior fornecedor de químicos agrícolas para o Brasil. Então, muito cuidado. Nós somos, apesar de que China hoje encarrega, né, como nosso principal fornecedor de produtos defensivos agrícolas, né, o segundo maior mercado são os norte-americanos. A China não possui capacidade de oferta para abastecer integralmente o nosso Brasil. Precisamos de outros fornecedores até para garantir, né, realmente um livre mercado, garantir preços melhores aos produtores no nosso país. Então, é algo que levanta muita atenção, precisamos de muita preocupação, tá? Que caso implementadas as tarifas é um fator, vamos dizer, favorável ao dólar contra o real, favorecendo realmente as novas vendas da soja, só que complicando realmente aqueles que ainda não fizeram realmente a aquisição dos teus insumos para o novo ciclo 25 e 26, que são a maioria ainda, viu, Carla? A gente ainda tem muitos produtores no Brasil que ainda não fizeram a aquisição das compras para o próximo ciclo 25 e 26, o que é normal para algumas regiões, como o caso de Minas Gerais. Eu estive palestrando ontem em Patos de Minas. Abraço para todos os Patos de Minas na terceira Fena Show, né? Perdão, Fena Minas. Terceira Fena Minas no estado de Minas Gerais, em Patos de Minas. Foi um grande evento, extraordinário, organizado pelo Sicredi, local de Patos de Minas, né? E é normal, aquela região ela ter essas compras um pouco mais tardias, mas tem que ter muita atenção que o 1º de agosto ele pode virar muito a chave do mercado, e especialmente na cadeia de insumos para o nosso país. Isso é uma reflexão muito importante, porque isso vai influenciar diretamente a decisão que os produtores estão tomando agora, que elas não vão ser simples de tomar, né, Matheus? Não é um cenário comum como o das outras safras para decidir o que fazer com a sua soja, com o seu milho, com o seu algodão, não importa. É um cenário diferente. Não é um cenário comum. Por isso eu vou trazer aqui a pergunta do Caio Davi, que aliás eu achei bastante oportuna também para a gente entender essa situação toda. Ele quer saber, Matheus, se essa movimentação do tarifaço do Donald Trump pode impactar as nossas exportações de sebo bovino e mudar o cenário do óleo de soja. Porque os americanos compram muito do nosso sebo bovino, são um mercado importante para nós, certo? E ele quer saber os impactos que isso pode ter, por exemplo, para o mercado de óleos vegetais, em especial para o mercado do óleo de soja. Olha, Carla, ontem na palestra em Patos de Minas, né, um senhorzinho chegou até mim, muito simpático até, e disse que a minha palestra ela estava parecendo missa de domingo, antes de começar. Assim, o sentimento que todo mundo tinha antes de entrar
realmente no evento, né, na região ali no Paiolão, que chama, né, dentro do Parque de Exposições de Patos de Minas, foi que o sentimento parecia ser de missa. Todo mundo tinha a obrigação de ir. Por quê? Porque ele falou assim pra mim, ó, Matheus, 20 anos atrás eu enfrentei ferrugem asiática, coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Já enfrentei governo disso, governo daquilo. Já enfrentei funcionário que não quer trabalhar dentro da fazenda. Agora, enfrentar guerra, nós nunca passou por isso no Brasil. Tá? Não, enfim, nos anos de vida dele, né? O que o Brasil não tem entrado em uma guerra que agora, enfim, ele não sabe. Infelizmente, assim, é um cenário. Estamos pisando em solos que nunca foram pisados pelo Brasil. Tá? Talvez os chineses estão mais acostumados, habituados, os norte-americanos, enfim, eles que estão na chefia desse jogo de xadrez comercial, mundo afora. Agora, o Brasil é novidade para todos nós brasileiros, realmente, a gente adentrar e ser protagonista atualmente num conflito contra os norte-americanos, que até então mirava países asiáticos e agora começa a mirar países dentro do teu próprio território, né? Teu próprio continente como um todo, lembrando que o Brasil faz parte do continente americano. Então é algo novo, né? Para óleos vegetais é algo assim, é uma discussão que ela deve ser aprofundada ainda em relação ao que os norte-americanos vai dar uso, né, ao teu próprio combustível, ao teu próprio uso, né, de óleos vegetais internamente, especialmente sobre o sebo, né, não consigo te responder, meu amigo. Eu acho que deixaria essa pergunta para o nosso especialista em mercado pecuário, Rony de Macuco, que entra também com muita frequência aqui em Notícias Agrícolas. Não sei se é ele que vai fazer hoje o fechamento, mas é algo que a gente pode criar essa discussão com quem vai ter mais profundidade para discutir. Tá? Mas os norte-americanos estão tentando realmente redimensionar, né, essa cadeia local de consumo e o óleo de soja, né, os óleos vegetais no território norte-americano, assim como no Brasil, né, mas porém no Brasil ainda menos incentivados. No território norte-americano eles são cada vez mais incentivados ao uso, né, de combustíveis renováveis no território norte-americano, algo já é semelhante para o etanol no território quando usado o milho, né? O óleo de soja no território norte-americano, de acordo com a inclinação do Donald Trump, ela tende a ser cada vez mais incentivada realmente o uso interno, né, para evitar essa necessidade, essa dependência da exportação, como tem sido, como foi, né, na última década, e que, segundo nas palavras de Donald Trump, quer realmente mudar essa matriz, né, do comércio mundial desses produtos dependentes de exportação, de agora em diante, em especial de origem norte-americana. Então é algo que no Brasil a gente pode servir como exemplo, pode ter como espelho, a gente no futuro, né, ter líderes que olham mais para o nosso setor com essa riqueza de matérias-primas que temos e incentivar mais o empresariado, tá, empreendedores, a colocar realmente mais estruturas, né, de processamento interno no Brasil para dar uso, né, a essas matérias-primas in natura que tanto produzimos no nosso país, que colocamos aí de baixo valor agregado, né, a mundo afora. Talvez está na hora da gente se espelhar, tá? Olhar como talvez as grandes economias fazem e começar a construir o nosso futuro por agora também, fortalecendo a nossa indústria, mas como fortalece a indústria? Incentivando empresariado, tomadores de risco, aí construir realmente processar esses produtos internamente no país. E aquilo, né, Matheus, não é nem só esse olhar com riquezas, com riqueza de detalhes para o que é a nossa vocação, mas não começar uma bravata com a maior economia do mundo, um pincher querendo brigar com um Rottweiler, e a gente não tem condição. Então, a gente tem que ter pragmatismo para viver esse momento, né, Matheus? Eu vi essa analogia feita aí pelo meu amigo Lorenzo, tá? O Lourenço da Água Bacuri tinha feito também essa brincadeira, né, fictícia aí de comparar realmente o Brasil com os norte-americanos. E é uma briga, assim, desigual, por experiência, né, anterior. A gente não tem, como eu já disse, é novo, é um território que a gente está pisando, onde a gente nunca havia pisado. Infelizmente, né, diante de um governo que não tem esse alinhamento econômico com as medidas de Donald Trump, que acaba colocando o nosso Brasil numa região onde não deveríamos estar, tá? Sempre fomos um país pacífico, um país neutro, e que agora, cada vez mais, estamos deixando claro o nosso posicionamento mundo afora, mesmo que isso talvez não seja a vontade da maioria da população,
tá? E quando eu digo isso, não estou dizendo da boca para fora, é só a gente ver os nossos níveis atuais de rejeição do atual governo, tá? Que superam, né, os níveis de aceitação, tá? O Lula 3, o atual governo de Lula, possui os maiores níveis de rejeição de todos os seus 3 mandatos, tanto de Lula 1, no começo do século, lá em 2002, quanto no Lula 2, no Lula 3, agora, é a pior rejeição observada no território brasileiro, dentre a aceitação do atual governo. Então, infelizmente, é um líder, né, no nosso Brasil, querendo ou não, que puxa uma frente que é antagonista à vontade da maioria dos brasileiros. Somos povos pacíficos, somos povos trabalhadores, determinados, porém que, infelizmente, não temos essa ânsia, né, de reinvestimento no nosso próprio país, diante dessas complicações geopolíticas que o nosso executivo tem nos colocado, Carla. Matheus, não serão tempos fáceis à frente, porém, tendo informação, boa análise, fidedigna, como é o caso das análises da Pátria, a decisão fica mais fácil de ser tomada. É um timaço que está sempre ao lado do produtor nessa tomada de decisões, e isso, meu amigo, faz total e completa diferença. Então, muito obrigada por estar conosco por aqui nessa quinta-feira. Semana que vem tem mais, e a gente continua analisando esse mercado e essa macroeconomia, como você faz também com didática e brilhantismo, para a gente manter a nossa audiência sempre bem informada. Obrigada, Matheus. Um abraço a ti, Carla. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Obrigado pela participação. Até quinta-feira que vem. Bora. Ferveu o sangue. Ferveu o sangue. Até quinta-feira que vem, meu amigo. Um abraço. Boa semana para você. Bom trabalho. Até mais. Até.